Alô, você, mais uma vez, boa tarde, e o programa Falando Francamente está no ar. Obrigado pela sua audiência. Vamos aqui, comendador Silvio Cabral, as perguntas que nos enviam através do e-mail. Carlos de Souza Medeiros, carpinteiro do Jardim Botânico, pergunta por que Marcos Valério não denunciou Lula logo no começo do julgamento do Mensalão. Meu caro, eu penso, na minha opinião, de que ele, de acordo com informações que nós temos recebido através da internet e de amigos, né, de alta patente, o Lula prometeu a ele que ele sairia ileso caso alguma coisa acontecesse, que ele ficaria incólume, não seria de forma alguma prejudicado, acontecesse o que acontecesse, ele sairia sem qualquer punição. Por quê? Porque o Lula, ele colocou no seu governo a metade dos ministros do Supremo Tribunal Federal, de forma que a maioria desses ministros foram colocados pelo Poder Executivo, quase todos. E nós temos constatado isso porque uma indisfarçável vontade de anistiar essa corja toda do Mensalão através de 4 ministros, que são as 2 mulheres, a Rosa Weber e a Lúcia Helena, e o Toffoli, o ministro Toffoli, e o ministro Lewandowski, que é o revisor. Então, esse é o problema. Como o Lula não pôde cumprir porque a falta de caráter não atingiu a todos, né, e o espírito de gratidão é uma coisa que não deve existir no ministro que vai ministrar a justiça, né, ou administrar a justiça, então houve a condenação do Mensalão. Então o senhor acha que as promessas do Lula em relação a brindar o Marcos Valério não foi cumprida? Não foram cumpridas, não poderiam ser cumpridas, porque ainda existe dignidade e caráter no Supremo Tribunal Federal. Muito bem, Carlos Eduardo, estudante do 2º grau, pergunta: deve-se falar risco de vida ou risco de morte? E é certo, se o certo é terraplanagem ou terraplenagem? Bem, o terraplenagem, de acordo com o dicionário do Roais, é terraplenagem. Por que terraplenagem? Porque a máquina vai fazer alguma coisa ficar com aterro, vai receber aterro, vai ficar plena, vai ficar completa, né, cheia daquilo ali. Ela pode ser plana anteriormente e receber um aterro, e isso então é plenagem, ou seja, ela vai ficar completa, vai ficar cheia daquele aterro, vai subir 1 metro, por exemplo. Então o certo, de acordo com o dicionário, é terraplenagem, plenar, preencher, colocar, completar. E risco, o que corre risco é a vida, a morte não corre risco. Poderia-se dizer risco de morrer, ele corre o risco, está arriscado a morrer, ou corre o risco de morrer. Mas risco de morte não existe, pode existir risco de vida, porque é a vida que está em risco. Continuando as perguntas, Adelina da Silva, ela é do lar, mora no Boa Esperança, comenta: sou separada e sustento meu filho e meu neto graças ao Bolsa Família, que o Lula deu para nós. Por que o senhor critica tanto um homem tão bom que ajuda os pobres? É tão bom que projetou e comandou o Mensalão. Na verdade, o Bolsa Família e todas essas esmolas que têm sido propiciadas através do governo e que nós é que pagamos, nós, toda a sociedade, elas foram criadas no governo daquele outro criptocomunista chamado Fernando Henrique Cardoso. E quanto a ele ser amigo dos pobres, não é verdade, porque ele é um homem que está muito rico. Nós conhecemos muitas propriedades dele através do Brasil, grandes propriedades, e mora com todo luxo, vive com todo luxo, fundou até um instituto, um tal de Instituto Lula, e com muito dinheiro. É preciso muito dinheiro para fundar um instituto, uma instituição desse tipo, uma fundação. Então, ele não é a favor do pobre, ele é a favor de si próprio e do Partido Comunista que ele representa disfarçado de PT. Faz parte dos irmãos Petralha. Comendador, parece que é próprio da população brasileira fazer esse endeusamento. É preciso constar que
o administrador está lá justamente para fazer as coisas corretas. Correto. Precisamos... Isso é um problema psíquico que tem origem há milênios atrás. O homem é um ser gregário que cresce perto de um pai que é o chefe, é o patriarca da família. Então ele instintivamente busca uma autoridade, um poder, e costuma endeusar as pessoas que desfrutam do poder e usam o poder, seja de forma boa, ou de forma correta, ou de forma errônea, como é o caso do Lula e Dilma Rousseff. Roberto Meneghini, auxiliar de chefia, pede para explicar por que o dólar deve ser mais caro e se isso não provocaria inflação. Isso poderia provocar uma alta de preço, mas não inflação. A inflação ela tem origem na emissão de meios de pagamento que o governo produz. Títulos do Tesouro, emissão de papel moeda, né? Liberdade plena para os bancos emitirem dinheiro para cada centavo depositado ali. Mas a questão do dólar é a seguinte: se eles desonerarem os impostos dos produtos importados, tá? Diminuírem na mesma proporção do dólar aumentado, nós vamos exportar muito mais e nós vamos permitir que a nossa indústria se recupere e que cresça e possa ser competitiva. Então é preciso realmente que o dólar seja mais caro, porque aí o real fica mais barato e nós podemos vender, e nós vamos ter preço no mercado internacional. A questão da inflação é muito simples, é só desonerar alguns impostos de importação, né? Não precisa eliminá-los por completo, basta diminuí-los uma certa medida para compensar os 22% que seriam ideais para aumentar o dólar de tal maneira que o real ficasse mais barato e permitisse uma exportação maior do Brasil. Ainda sobre economia, Wesley Rodrigues é pedreiro, morador do São Cristóvão, quer saber o que é ajuste fiscal e se, como diz a Dilma, ele provoca recessão. Ajuste fiscal é o aumento da cobrança dos impostos e o aumento dos impostos também, de tal maneira a enxugar o excesso de meios de pagamentos que existem na economia de um país. Quanto a Dilma, infelizmente eu sou obrigado não digo concordar inteiramente, mas comentar o fato de que a economia ortodoxa, de acordo com os grandes teóricos de já há séculos, ela diz que isso deve ser feito, mas nós estamos verificando na Europa, através da crise, da recessão da Europa e dos Estados Unidos, que o ajuste fiscal, ele provoca sim recessão, sem nenhuma vantagem. Pensamos, se estivermos analisando essa matéria, chegamos à conclusão de que é necessário aumentar a riqueza, dessa maneira então resolver o problema da recessão. Você aumentar os impostos e cobrar com mais, de forma mais acentuada, mais enérgica os impostos, provoca a recessão, que é exatamente aquilo que se quer curar. Então, realmente, a Dilma colocou o dedo na ferida. Menos só para o nosso telespectador entender onde deságua tudo isso. Quem são os credores dessa dívida e por quê? A quem é devido tanto dinheiro assim que causa morte, desemprego, falta de educação e outras tantas mazelas? Basicamente são os bancos. Os bancos que detêm o controle da economia mundial. Os bancos que pertencem a algumas poucas famílias. Eles emprestam dinheiro, criam dinheiro fictício e depois então cortam tudo isso e exigem o ressarcimento desse dinheiro, dessa dinheirama toda que eles emprestaram para esses governos irresponsáveis, que para se elegerem, né, governos geralmente socialistas ou criptocomunistas, disfarçados de socialistas, mas na verdade são comunistas, e que querem se manter no poder e agradar então as massas, as populações, a sociedade em geral. Então eles
tomam dinheiro além da medida, além das possibilidades reais da economia de seus países, e o resultado é esse que nós estamos vendo na Europa, nos Estados Unidos, etc. José Firminiano, viajante das Primaveras, pergunta se o ministro Joaquim Barbosa vai julgar o Lula por causa da denúncia do seu envolvimento com a corrupção. Olha, meu caro, o ministro Joaquim Barbosa, ele é um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, está na presidência. Mas o Poder Judiciário, ele age a requerimento, geralmente do Ministério Público. Então é preciso que o Procurador-Geral da República, no caso de um presidente, o ex-presidente, se manifeste pedindo que o assunto seja levado a julgamento. Então ele não pode tomar a iniciativa de o fazer, se eu não estou enganado, ele tem que agir somente a requerimento, no caso, o requerimento do Ministério Público. Muito bem, comendador, eu quero repercutir aqui sobre a pergunta do Carlos de Souza Medeiros, que é carpinteiro do Jardim Botânico, sobre essa história do Marcos Valério denunciar só agora esse eixo de corrupção. Então, para a gente entender, parece que ele ficou esperando. Não é demais isso, é até humanamente compreensível o que ele fez, né? Sim. Ver se salvava a pele. Ele está muito contrafeito porque lhe foi prometido uma coisa difícil, que seria a sua absolvição. O Lula prometeu a absolvição a ele e ele então resolveu acreditar nisso, esperou até agora. E agora ele está colocando as coisas à luz como uma espécie de vingança, mas trazendo todo esse lixo à tona, porque realmente ele tem esse direito. Tá? Uma vez que ele participou de tudo isso, era o pivô de toda essa movimentação de numerário que resultou no mensalão, e ele então resolveu, né, mostrar a realidade, e ele está mostrando a realidade que nós já sabemos desde sempre, que ninguém pode alegar que não sabe que o seu quintal está sujo porque o cachorro, e alegar que o cachorro é indisciplinado, o cachorro sujou o quintal. Ora, a pessoa que mora na sua casa, ela tem que conhecer o que se passa, né? Desde o portão de entrada até a saída. E isso é muito fácil, porque o gabinete do José Dirceu era colado com o do Lula e vivia de portas abertas, de forma que ele alegar que não sabia, isso é uma hipocrisia que não tem tamanho. O programa Falando Francamente sempre diz que nesse mato tinha coelho. No último dia 23 de outubro, Marcos Valério procurou o Serviço Federal, né? O Ministério Público Federal, e fez a denúncia. Agora, comendador, o buraco é mais embaixo mesmo, porque tem denúncia de morte, tem empresário ameaçando ele de morte, quer dizer, é uma bandidagem sem tamanho. A pergunta que depois culmina aqui no final, do José Firminiano, é bom a gente ver o nosso Superior Tribunal Federal preparado e com certeza vai julgar mesmo Lula, né? Acreditamos que o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, vai proceder às investigações, enquanto o Congresso não caça o sagrado direito do Ministério Público de interceder pela sociedade, conduzindo investigações e procedendo a essas investigações, e assim sendo, vai desembocar no Supremo Tribunal e ele será julgado, sim. Na sequência, nós voltaremos com mais perguntas aqui no programa Falando Francamente. Fique ligado. A Sicomex intermedia o acesso às instituições financeiras nos processos de captação de recursos para seu empreendimento, elaboração de projetos para financiamentos de curto, médio e longo prazo, projetos de investimentos empresarial e rural, financiamento de armazéns de cereais, frigoríficos, aviários e reflorestamento, financiamentos para implantação de empresas no Distrito Industrial de Sinop, intermediação de negócios, credenciada ao Banco do Brasil, Banco da Amazônia e Banco Sicredi. Sicomex, presente para o futuro. Fone 35310456.
Retornando então dos nossos comerciais, a polêmica que o Brasil todo está detendo nesse momento é se condenados deputados como foram, já estão cassados, ou se a Câmara e o Senado é que caçam, comendador. Esse assunto, devido à redação mal feita da nossa Constituição, suscita polêmica, suscita alguma dúvida, mas é óbvio que existe uma lei da ficha limpa que impede que o cidadão condenado exerça um cargo público. Então essa lei foi aprovada pelo próprio Congresso. Por outro lado, né, a Suprema Corte, ela é a última palavra em matéria de Constituição. Se ela decidir que os condenados não podem mais exercer, estarão cassados, ela estará decidindo de acordo com o seu poder próprio estabelecido constitucionalmente. E também ajudado pela lei da ficha limpa, que é óbvio que se a pessoa é condenada com sentença transitada e julgada, que é o caso do Supremo Tribunal, ela não pode exercer cargo público, de mandato, qualquer coisa que seja. Então, a Câmara está fazendo esse tumulto todo porque eles querem anistiar os bandidos, porque eles são bandidos também. Eu sempre costumo lembrar aqui o meu amigo, o senhor João Machado, que é carreteiro, motorista de carreta, que chamou as leis de porcas e os autores da lei de porcos. E é verdade, eles são insensíveis. Está havendo uma matança de policiais e de pessoas na sociedade, pessoas inocentes que não podem ficar conversando na frente de suas casas. Eles não fazem nada, não se mexem para tornar a lei severa a tal ponto de desestimular o crime. Eles não fazem nada para nada, eles só estão interessados em resolver assuntos que digam respeito ao orçamento da União, que é muito grande, que esse ano já está em mais de 1,5 trilhão de reais, 1 trilhão e 600 bilhões de reais. Acredito que deveria chegar aos 2 trilhões, porque a carga tributária alcança 37% do PIB brasileiro, de forma que é só o que eles têm, interesse em fazer o botim, repartir essa dinheirama toda para não produzir nada. E começa que o governo já fica com mais da metade para pagar salários e despesas, incluindo o cartão corporativo, que permite que eles almocem gente onde eles quiserem, ainda façam compra para suas esposas, tudo isso à custa do erário público, que é provido pela população brasileira, pela sociedade brasileira, por todos nós, enfim. Vereador, essa exposição espúria de quem está no poder ajuda em alguma coisa, de como, por exemplo, a amadurecer os processos no Brasil, a garantir uma soberania entre os poderes? Quais são as vantagens de toda essa lama suja? Se é que tem vantagem. Existe uma vantagem. A verdade, o velho ditado diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a sociedade precisa reagir, e para reagir precisa conhecer a lama toda que existe e o lixo todo que foi escondido debaixo do tapete. O grande filólogo e filósofo Noam Chomsky, americano, ele diz que as sociedades democráticas precisam fazer uso do seu direito de protestar, de reclamar, de exigir dos políticos que façam alguma coisa em prol da sociedade, para combater a corrupção, etc. Então, nós no Brasil entregamos há muito tempo o poder nas mãos desses canalhas, mas não cobramos dele, temos medo, e o medo é a pior coisa que pode existir em relação ao ser humano. Porque até mesmo no meio da selva, se você demonstrar medo por um animal, um predador, ele vai
em cima de você. Se você mostrar coragem e apresentar uma caneta na direção dele, ele recua. Isso é fato, porque eu já vi isso acontecer. Já vi vários filmes mostrando como existe uma psicologia do comportamento do animal. Então o medo é um grande inimigo do ser humano. Nós temos que deixar de lado o medo, porque nós somos imortais e existe um princípio de perfeição e de bondade e de amor no universo, que é a obra perfeita de Deus. E nós temos que combater essa corrupção que está aí através da nossa disposição de lutar. Nós temos que lutar, porque senão os nossos filhos e netos talvez venham a ser escravos, porque nós já somos em certa medida escravos. Trabalhamos 5 meses por ano para sustentar essa corja toda de políticos que estão aí. Um país constituído dessa corja, mas que também tem Joaquins Barbosas, tem procurador Gurgel, tem um Ministério Público. Nós estamos, na sua opinião, comendador, em que ponto e por quê? Essa foi a pergunta mais difícil que eles me fizeram na vida, porque o universo, ele funciona de acordo com inumeráveis pontos, gigantesca quantidade de pontos que se interconectam, né, que são interdependentes, então que geram a causa e efeito. E é difícil precisar por que nós estamos nesse momento. Nós sabemos de causas de 500 anos atrás até agora, né? Sabemos que o Brasil foi corrompido pelos ingleses, que tinham um projeto de retaliar o Brasil em pequenos retalhos, países pequenos, para que eles dominassem por inteiro, política e economicamente, e conseguiram só o domínio econômico que perdurou até a Segunda Guerra Mundial. Esse projeto utilizou os conhecimentos de propaganda que eles adquiriram na Índia, na nossa velha Índia, né, que hoje, junto com a China, é a maior população do mundo, é praticamente idêntica da China. É mais de 1 bilhão de pessoas. E então essas causas da nossa corrupção têm origem ali nos ingleses, quando chegaram aqui trazendo Dom João VI. Mas eles é que mandavam nesse país. Não permitiram que o Brasil se industrializasse, etc. Muito bem, a dona Adelina da Silva, do lar, como tantas mulheres, como tantas pessoas que dependem da Bolsa Família, devem estar estarrecidos. O que nós vamos dizer para essa gente, comendador, que perdeu ou que está perdendo a esperança? Dizer para essa gente que é preciso acreditar nas pessoas de bem, é preciso acreditar nas pessoas que têm uma cultura melhor, maior, e que têm já a experiência, né, de muitos anos de vida, de muitas décadas de vida. É preciso escolher essas pessoas, porque elas existem na sociedade, e tomar a opinião delas, ao invés de aceitar a propaganda que é feita com o próprio dinheiro do seu próprio bolso, né, e que tece loas, faz a apologia dos governos que, na verdade, não estão nada preocupados com a sua situação. O senhor falou 2 vezes em mídia, em propaganda. Por que nós temos um veículo de comunicação tão violento, mostrando tanta violência e as pessoas cada vez menos humanas e humanizadas no seu contexto, comendador? Exatamente, porque em contrapartida, né, existe o samba, o futebol e a cachaça. Então essas coisas desviam a atenção das massas, e quando existe o pão e o circo, né, embora que não haja pão e circo para todos, porque 1/4 da população brasileira está na miséria ou está abaixo até da linha da pobreza, que é a miséria absoluta. Mas funciona assim. Enquanto isso, a outra parte da sociedade tem a sua atenção desviada pelo futebol, pelo fanatismo do futebol, pelo fanatismo da música pop. Entra a droga também, que está destruindo a vontade de milhões de pessoas no mundo todo, inclusive no Brasil. E esse é o quadro. Muito bem, nós nesta semana passada tivemos a informação de que o PSDB
lança o nome do mineiro, filho de Tancredo Neves, Aécio Neves. Nessa escassez de bons nomes, o Aécio se apresenta como um futuro presidente da República ou o PT, na sua análise, ainda vai fazer o seu sucessor? Infelizmente, né, se não houver a denúncia do Ministério Público, né, da Procuradoria-Geral, sobre esse Lula, esse crápula chamado Lula, né, que enganou a sociedade durante todo esse tempo, muito possivelmente o PT, porque ele dispõe da máquina do governo de uma grande quantidade de dinheiro para fazer propaganda, possa vir a prevalecer. Nós preferimos o Aécio porque é uma pessoa muito mais equilibrada e tem ideias muito mais aproximadas da verdadeira república, da verdadeira democracia. E não tem esse esquema de poder. O esquema dele não é o poder, é diferente. O esquema do Lula e da Dilma são exatamente isso, permanecer no poder para sempre. Eles são, na verdade, ditadores. Eles querem impor o regime comunista no Brasil e estão, inclusive, fazendo uma campanha de desarmamento ao invés de propiciar a segurança através dos mecanismos de polícia, etc., que para nos proteger e através da punição necessária que não existe no Brasil. Os bandidos ficam impunes. Então eles querem que você não tenha arma nem em casa para se defender de uma agressão e sabidamente os bandidos estão entrando nas casas das pessoas e você vai ficar indefeso e eles não virão em seu socorro. É preciso que a sociedade entenda isso. A sociedade, tanto os pobres como a classe média, como os ricos, todos nós. Comendador Silvio Cabral, percebo aqui, através das perguntas, uma preocupação inerente com a inflação, um bicho que nos roeu o bolso por muitos anos. Qual é a real situação do país nesse momento, na sua análise? A inflação acumulada, pelo menos na última década, já é de molde a nos deixar preocupados. Porque o governo, ele, através da propaganda, ele mascara, né? Ele oculta a realidade. E não para de fazer dívidas, né? E, por exemplo, agora o governo federal está contratando 10 mil pessoas. Para quê? Já existe excesso de pessoas no governo federal. O governo federal já consome mais da metade. O governo federal consome quase 3 meses de trabalho do povo brasileiro, de toda a sociedade brasileira. Para nada, porque a infraestrutura brasileira está sucateada, portos, vias navegáveis que não existem, estradas de ferro que não existem, as estradas de rodagem, com exceção do estado de São Paulo, as demais estão em péssimas condições e a educação é de baixíssimo nível, sabidamente, a saúde não existe, as pessoas morrem nas filas dos hospitais, etc., do tal do Sistema Único, o SUS. E então é isso que acontece, né? Comendador, para concluir, embora o nosso diretor já tenha dado sinal ali, qual a nota que se dá para esse governo da Dilma nessa primeira etapa? -1. Muito ruim. Péssimo. Muito bem, nós, esperando sempre contribuir com informações claras e objetivas, estamos terminando mais um programa Falando Francamente. Até a próxima sexta, queira Deus. A todos, boa tarde.